E este set de propostas, né, as 7 propostas da missão, eu queria mostrar pra vocês. Quero saber se vocês concordam, tá? Vamos dando nota pra cada uma das propostas, tá? Olha só, 7 propostas da missão. 1. Guerra contra o crime organizado. A missão reconhece que já existe uma guerra acontecendo no Brasil. PCC e Comando Vermelho já declararam suas intenções de exercer domínio territorial em algumas regiões, já possuem exércitos atuando, já implementaram suas próprias leis e têm até suas próprias culturas. O Estado brasileiro finge que não existe ou que são apenas pequenas gangues em conflito. Está na hora de reconhecer que o Brasil não vive um período de paz e não vai ser com mais pedidos de paz que vamos parar essa guerra. Maravilhoso. Todo mundo concorda com isso aqui, né? Então, nós vamos efetivamente declarar uma guerra e assim, nós vamos circunscrever todos os territórios que são ocupados por essas figuras do Comando Vermelho, das outras facções, vamos invadir esses territórios com as forças policiais, vamos colocar as forças armadas brasileiras em alerta, fazendo também um trabalho auxiliar. Algumas forças especiais do Exército Brasileiro serão utilizadas nas operações. Vamos retomou, prendeu, combateu. A gente morreu, né? Basicamente o cara veio, tá com um fuzil na mão, ele vai ser baleado, ele vai ser fuzilado, peças de metal, de chumbo, latão, não sei, vão entrar no seu corpo se você for um traficante armado e você vai a óbito, tá? E é uma pena, sua mãe irá chorar, tá? Isso vai acontecer, guerra será declarada e será o primeiro grande ato de um governo missionário. 2. Direito penal do inimigo. Aí você vai falar, mas Renan, guerra e direito penal, sim, precisa ter as duas coisas, tá? Por quê? Porque ninguém mais vai se faccionar no Brasil. Terminou, destruímos o PCC, destruímos o Comando Vermelho, nós não vamos permitir o surgimento de outra facção. E como isso vai acontecer? Faccionados do Comando Vermelho e primeiro Comando da Capital não são apenas bandidos comuns. Eles exercem poder político sobre territórios dominados, ameaçando não apenas a população local, mas a soberania do Estado brasileiro, transformando a gente num narco-estado. Portanto, eles não devem ter um processo criminal com ampla defesa, diversos juízes, Ministério Público, trânsito julgado, etc. O Estado precisa agir com a maior rapidez possível. Quebra de sigilos, prisão, depoimentos, tudo deve ser feito com urgência. Gosta dessa proposta? Próximo. Desfavelização. Você vê que é uma em seguida da outra, né? Elas são todas correlacionadas. Favelas não são apenas lugares com condições subhumanas de vida. Se tornaram QGs de facções que sequestram os trabalhadores que lá vivem. Além disso, a cultura que sai desses lugares, os problemas e a falta de perspectiva e de melhora de vida não devem ser romantizados. O Brasil precisa de um gigantesco plano de habitação, reurbanização, educação e emprego para acabar com tudo que a favela representa hoje. E a cadeia de reprodução de desvantagem, famílias sem figura paterna, são o maior alimento para a criação de um crime organizado. Isso precisa ser tratado com seriedade para termos menos soldados e uma nação menos doente. Alguém aqui E lembrando, tá? É coisa de 700 a 900 bilhões de reais para acabar com todas as favelas no Brasil. O Zema tá tirando o print agora. Não, o Zema desesperado, né? O Zema lá... olha só, tira esse print aqui, ó. Né? Desfavelização. Vamos tirar assim, ó. Que tal... desmorronização. Que tal descorticilização. Vamos só mudar um pedacinho do nome, nós usa aí, né? De 700 a 900 bilhões para fazermos isso, sem contar a inflação, naturalmente. E para obter esse dinheiro, temos que fazer grandes reformas que abram espaço de investimento. E esse espaço de investimento, vamos fazer o programa mais avançado e mais célere de desfavelização do mundo. Aí você vai falar, mas Renan, mas como as nossas empreiteiras são corruptas? Eu vou chamar construtora chinesa, eu vou chamar construtora europeia, americana. Eu quero saber o seguinte, quem constrói rápido prédios bonitos, simples, de fácil construção, de veloz produção, tá? Com preço bom, pra gente transformando favela em bairro. E outra coisa, sem ser aquela coisa meio soviética dos prédios todos iguais. As pessoas querem se sentir especiais e com direito. Vamos pegar um bairro, uma favela, as casas que são capazes de serem, vamos dizer, readequadas, nós readequamos, a pessoa ganha o título de propriedade, o que é derrubado, fazemos prédios, você vai ter um bairro, arvorezinha, escola, quartel, o Brasil muda, e é bom para essas pessoas da favela, e é bom para as pessoas de fora da favela, que você integra todas aquelas à urbe, né? E você não tem mais, vamos dizer, as consequências, externalidades absolutamente terríveis que uma favela gera para a sociedade como um todo, tá? Interiorizar as atividades produtivas. As regiões mais pobres do Brasil são um paraíso de políticos corruptos que aproveitam a pobreza das pessoas para comprar votos, desviar recursos e se perpetuarem no poder. Levar atividades produtivas para os interiores, principalmente do Nordeste, e gerar classe média, quebrar o ciclo que alimenta há décadas a liderança dessas pessoas nessa verdadeira escravidão moderna. É óbvio, né? É óbvio. Assim, nós precisamos levar a complexidade econômica para os interiores. Então a gente falou desde polo de biocombustível no Mato Piba,
a produção industrial ligada a frutas no Vale do São Francisco. Estão fazendo startups e polos produtivos, inclusive com incentivos no litoral do Nordeste para exportação, só para exportação. Estamos falando de avanço do agro organizado para dentro desses interiores. Se a gente faz isso, a gente diminui não só o voto no Centrão, mas a dependência de bolsa e voto no PT. E aí, se ninguém vai votar no PT, o Brasil inteiro muda. Então precisamos interiorar atividades produtivas e evitar que as pessoas continuem embora das cidades pequenas e médias do interior, senão elas viram cidades fantasmas. O título desse card era para ser Industrializar o Nordeste, mas aí Orlando Lima sugeriu para interiorizar atividades produtivas. Vamos lá. 5. Responsabilidade gerencial. O Brasil precisa mudar o sistema de incentivos que elege seus políticos. Políticos que não entregam melhorias claras nos índices de educação, saneamento, saúde e segurança devem perder seus direitos políticos. Não é meio óbvio isso? Ora, se um sujeito entra, assume o mandato, aí o cara entrega o município com a mesma cobertura de esgoto que ele pegou, eventualmente a cobertura de esgoto é 15%, aí não consegue aumentar, o cara não consegue diminuir o número de assaltos e roubos, as crianças não melhoram no índice SAEB nem IDEB. Então o que aquele prefeito tá fazendo? Aí você vai ver, porque existem esses prefeitos, existem aos milhares. Ah, ele tá fazendo show do Wesley Safadão. Ah, vai ter Alanzinho? É Alanzinho, vai ter Alok, porque é esse circuito de shows. Ah, entendi. Ele tá reproduzindo o modelo político baseado na pobreza e na exploração daquelas pessoas. Perdeu o direito político, ficar 8 anos sem disputar. Trate de fazer o trabalho bem feito. Entendeu? Este é o que muda tudo. E ele tem que ser acompanhado do ponto 6, fusão de municípios. Municípios que dependem de verbas federais ou estaduais para pagar suas contas devem deixar de existir e se fundir com outros municípios próximos. Chega de bancar cidades deficitárias. No geral, cidades do centro-sul do país pagam mais do que deveriam em impostos para manter cidades do centro-norte e nordeste vivendo e pedindo mais dinheiro para pagar salários de político. Nada de bom pode vir dessa lógica. Exatamente. É bem simples, galera. Junta um monte de município. Porque antes vai vir, sei lá, um catarinense, né? É que eu não sei imitar sotaque de catarinense, mas... vamos imitar um paranaense, né? Leite quente dá dor nos dentes da frente da gente. Mas olha só, mas vocês estão querendo fechar nossa cidade. A cidade é pequenininha, tem 10 mil habitantes, mas tudo se paga. Cidade forte do agro. Tá, fica tranquilo, o paranaense. Nossa cidade está se bancando e quer ter 10 mil habitantes, exista. Agora, cidades que não se bancam, que não tem atividade concreta, real, as pessoas vivem de dinheiro do governo e a máquina pública também, não de arrecadação, vai fundir. Junta aí, faz um complexo de 40 mil, 50 mil habitantes, tem uma Câmara de Vereadores, tem um prefeito, mais do que suficiente, e indicadores de desempenho. É isso. É isso. Não tem que ser nada diferente disso. Qual o sentido de ter uma cidade de 6 mil habitantes com 9 vereadores deliberando sobre nada, porque o dinheiro não sai da cidade? Isso é estupidez. Então vamos ter que fazer uma fusão de municípios, tem que diminuir de 5 mil e tantos municípios, pelo menos 3 mil e poucos municípios. E tá bom demais. E tá bom demais. Ah, mas a galera do Centrão vai pular. Mas, meu velho, esse modelo atual é falido. Qual o sentido de existir um município que não se banca? Não, vou montar um município aqui, tá? E como é que vocês vão se bancar já que vocês querem montar um município? Não sei. Me dê papai, me dê dinheiro. Isso é maluco. E por último, tá? Mutirão anti-Bolsa Família. Municípios com mais de 30% da população recebendo Bolsa Família devem promover mutirões de emprego. Pessoas em idade economicamente ativa que se recusarem a trabalhar deverão perder o direito de receber o Bolsa Família em 3 meses. Vamos criar mutirão. Vamos lá. Mutirão de varredura, de limpeza. Vamos criar grandes hortas. Vamos pegar espaços públicos, fazer grandes hortas. As pessoas trabalham, melhoram inclusive a alimentação delas. O município tem que prover isso. O governo federal tem que botar a galera, vamos botar a galera pra ficar ativa. Se não, meus amigos, o que nós vamos ter é sempre isso. As pessoas nos outros lugares pagando e uma parte da população que tem corpo, tem físico, tem capacidade intelectual de sair e trabalhar, vão ficar parada. Frente de trabalho. Igual no New Deal. O Roosevelt não fez isso? O democrata, o progressista Roosevelt não fez? Vamos fazer frente de trabalho também. Vamos fazer frente de trabalho de infraestrutura. Aí um cara falou, esse é impopular em um nível... É impopular com quem quer receber, estando em idade ativa e não fazer nada. Aí vai ser impopular. Mas esse cara vota na gente? Ou ele vota no Lula? Ele vota na gente ou vota no Lula? Ele já vai votar no Lula. Lembra que eu falei que o Bolsonaro na guerra faccional, ele ficou ajudando quem? Quem que ele ficou ajudando? O eleitor do inimigo dele. Eu falei que eu tenho um lado. Eu tô no lado do Brasil que trabalha e produz. Meu foco inicial é no Brasil que trabalha e produz. O Brasil improdutivo, eu vou transformar ele em Brasil que trabalha e produz.
Agora, ficar mantendo pessoas com 28 anos, 30 anos de idade, 35 anos de idade, só encostado, recebendo benefício pra sempre, prometendo mais benefício, você me desculpa, isso é uma estupidez. Que coisa de idiota, que país retardado é esse? Não sou eu falando isso, o Xi Jinping falou isso, ó. Não dá pra ter uma nação, modelo latino-americano, modelo falido. Vocês, que papinho é esse? Nós temos que fazer isso. Ah, quer manter seu benefício? Cara, fica tranquilo, vamos ter uma frente de trabalho aqui com o município. Vamos incutir a pessoa a cultura de trabalho. Até pra pessoa ir lá, ela começa a ficar ativa, ela começa a fazer outras coisas, ela conhece as outras pessoas, sai do isolamento, arruma um trabalho. Vamos botar pra andar, nós temos que dinamizar. Tem muita capacidade humana parada aí. E olha só pra lembrar, quanto que a gente não tá gastando em emenda com show e inutilidade nesses municípios? Tem muita coisa boa pra fazer nesses municípios, bora! Bora! O chat lembrou aqui, então, o dinheiro pro tigrinho vai só tá gastando, sim. Na hora de gastar tigrinho, todo mundo... Ô! Um cara falou, a estratégia mais imbecil do mundo. Você tá falando da nossa ou a do Bolsonaro? Sustenta o exército do inimigo. Não tô entendendo. Dessa é do Bolsonaro, né, meu querido amigo? O Bolsonaro que ficou lá, eu vou ficar dando mais auxílio aí pra você. Aí a pessoa, obrigado, eu vou votar no Lula. Então, assim, se você é do Brasil produtivo, vou dar um exemplo. Esse tipo de proposta, sabe pra quem é? Tô olhando aqui pra dois, ó. Você mora em Pernambuco e é um cara trabalhador, eu sei que você é trabalhador. Agora você sabe que você tem um monte de gente que em vez de trabalhar como você, em vez de ralar como você, tá lá, encostado com auxílio. Você que é trabalhador, você vai ver aquele cara ir trabalhar numa frente de trabalho. Se ele tem condição de trabalho e não tá trabalhando, vai pra uma frente de trabalho. Entendeu? Você que tá no Maranhão e é trabalhador, mora em Imperatriz, mesma coisa. Não dá pra criar uma sociedade em que os estímulos e os incentivos estão pra pessoa do teu lado ficar encostada. Pro prefeito ficar encostado, pro governador. Tá tudo muito mole. Tem uma galera que vive só, né? Da pessoa mais pobre até o governador, tem um monte de gente ali vivendo do vento ali. Do vento do trabalho do outro. O primeiro a sofrer, eu não tô nem falando do paulistano, do catarinense, do carioca, do mineiro, do goiano, do gaúcho, que pagam via impostos pra sustentar o governo federal pra ele ficar fazendo suas redistribuições. Eu tô falando, em geral, da pessoa que mora perto desse bolsista. Eu tô falando de um cara na periferia de São Paulo que rala, tá lá entregando coisa com moto, fazendo o trampo dele, e aí vem um outro lá encostado no tigrinho, né, outro no pé de meia, só no benefício dele. Qual é? Tem que ter lado. Que isso? Especialmente homem, vamos falar a verdade, especialmente homem. Pessoal, like na live. O Daniel Duranz explicando, pelo amor de Deus, gente, quem recebe o Bolsa Família não votaria em nós de qualquer forma, nossa mensagem não é pra eles. Daniel, é difícil ter que explicar, algumas pessoas não entendem, acha que tipo assim, o cara que tá completamente comprado no lulismo, esse cara vai virar, é isso, vira uma missão. Então essas são 7 propostas, tá? Pra gente discutir. E eu espero que vocês divulguem. Então, assim, cara, todo mundo. A gente tem quantas pessoas somado no agregado das duas lives? 13.500 mais 13.300. Estamos, então, quase 7.000 pessoas. Então, galera, todo mundo, cara, dê um aviãozinho nos seus stories com essas propostas. Todo mundo. Se a gente tiver 7.000 aviãozinhos, assim, pô, pelo menos 1 milhão de pessoas vão ver essas propostas. Muito bom, vamos fazer. As pessoas têm que conhecer as propostas.